Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um programa Uma Palavra para o Seu Dia. Hoje é domingo e com essa celebração dos Ramos, nós iniciamos a Semana Santa. E eu gostaria que você prestasse bem atenção ao texto de hoje e que nós pudéssemos começar esta semana e fazer com que ela de fato seja uma Semana Santa. Nos abastecer de Deus, nos encher de Deus e viver com intensidade esta Semana Santa. Não focando na morte, mas focando todas as atitudes de Jesus direcionadas para o amor. Tudo aquilo que nós vamos viver ao longo desta semana culmina no amor, na entrega total por amor à humanidade. E que assim nós possamos viver também dentro da nossa casa, centralizando a nossa vida no amor um pelo outro. Vamos pegar a nossa Bíblia e hoje o texto para a meditação é retirado de Mateus, capítulo 26, versículo 14, até o capítulo 27, versículo 66. Como o texto é bastante longo, nós vamos ler até o final do capítulo 26. Depois, na sua oração pessoal, você pode aprofundar esse texto lendo ainda o capítulo 27 do evangelista Mateus. O texto diz assim: Um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se eu vos entregar Jesus? Combinaram 30 moedas de prata. E daí em diante ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia dos pães sem fermento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre mandou dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a ceia pascal em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a ceia pascal. Ao anoitecer, Jesus se pôs à mesa com os 12. Enquanto comiam, ele disse: Em verdade vos digo, um de vós me vai entregar. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar-lhe: Acaso sou eu, Senhor? Ele respondeu: Aquele que se serviu comigo do prato é que vai me entregar. O Filho do Homem se vai conforme está escrito a seu respeito. Ai, porém, daquele por quem o Filho do Homem é entregue. Melhor seria que tal homem nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão e pronunciou a bênção. Partiu-o, deu-o aos discípulos e disse: Tomai e comei. Isto é o meu corpo. Em seguida pegou um cálice, deu graças e passou-o a eles, dizendo: Bebei dele todos, pois este é o meu sangue da nova aliança que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante não beberei desse fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Depois de cantarem o salmo, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite todos vos escandalizareis a meu respeito, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar eu irei à vossa frente para a Galiléia. Pedro lhe disse: Mesmo que todos se escandalizem, eu jamais. Jesus lhe declarou: Em verdade eu te digo, esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro respondeu: Ainda que eu tenha de morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Jesus chegou com eles a uma propriedade chamada Getsêmane e disse aos discípulos: Sentai-vos enquanto eu vou orar ali.
levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: sinto uma tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele foi um pouco mais adiante, caiu com o rosto por terra e orou: meu pai, se possível, que esse cálice passe de mim. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Quando voltou para junto dos discípulos, encontrou-os dormindo. Disse então a Pedro: não fosse capaz de ficar vigiando 1 só hora comigo? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se pela 2ª vez e orou: meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Voltou novamente e encontrou os discípulos dormindo, pois seus olhos estavam pesados. Deixando-os, afastou-se e orou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: ainda dormis e descansais? Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me entregar está chegando. Pedro estava sentado fora no pátio e uma criada aproximou-se dele e disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos: não sei de que estás falando. E saiu para a entrada do pátio. Então uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: esse também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: nem conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: é claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E nesse instante, o galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, creio que este texto sintetiza aquilo que nós vamos viver ao longo desta semana. Muitas pessoas que aclamavam a Jesus Cristo na sua entrada em Jerusalém, é os mesmos que gritavam: crucifica-o. Aquele discípulo, Pedro, junto com os discípulos de Jesus, juraram diante de Jesus: nós nunca te negaremos. Mesmo que todos os outros façam isso, nós permaneceremos firmes. Logo em seguida, Pedro negou a Jesus por 3 vezes. Quantas e quantas vezes nós, que nos dizemos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus Cristo, negamos ao Senhor com as nossas atitudes? Quando nós recebemos coisas ruins no nosso celular, no nosso computador, nas mensagens, quando nós fazemos as nossas fofocas, tudo isso são negações a Cristo e as coisas de Jesus Cristo. Por isso preste atenção. Olhamos para o passado e condenamos os discípulos de Jesus. E nós? O que estamos fazendo? Reflita, pense sobre isso. Faça novamente a leitura. Se você encontrou aí na sua Bíblia, pode ler o capítulo 26 e o capítulo 27 do evangelista Mateus. E faça bem a sua oração. Vamos juntos evangelizar, porque evangelizar é preciso.